Graça e paz, meus amados irmãos. Estou aqui mais uma vez nessa manhã para estar trazendo algo do Senhor, coração de Deus ao coração dos irmãos. E estamos nesses tempos de quarentena, né, por conta do coronavírus. Eu queria dar sequência nessa manhã no estudo que nós temos feito na chamada Cidade de Deus, aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, do Cântico dos Degraus, que a gente está estudando, né, na reunião de oração que tem ali na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Por conta do coronavírus, nós não estamos podendo ter essa reunião. E hoje eu vou dar sequência com os irmãos falando do Salmo 133. Né? Falamos na última vez que ainda tivemos reuniões, estivemos estudando o Salmo 132, e hoje vou estar meditando com os irmãos no Salmo 133, né? Estou gravando esse vídeo, vou procurar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito grande, né? Tentar falar resumidamente. Tá ok, irmãos? Então, nós vamos estar fazendo uma leitura do Salmo 133, né? Para a gente estar começando esse estudo. Amém? Salmo 133. É um salmo pequeno, né? Vamos ler ele todo. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos. Esse cântico, né, Salmo 133, como a gente vem falado, né, ele faz parte de um grupo de salmos que na Bíblia é denominado como o Cântico dos Degraus, e algumas versões falam Cântico de Romagem, né, que é um grupo é um conjunto, né, de 15 salmos, né. Ele começa no Salmo 120, né, que a gente já vem estudando aqui há algum tempo. Ele começa no Salmo 120 e ele termina no Salmo 134. A gente já está no finalzinho, né? Viemos desde o Salmo 120, né? Falando dos degraus que é a caminhada cristã, o desenvolvimento do Filho de Deus, desde que a gente conhece o Senhor, que a gente que nasce a fé em Cristo no nosso coração, e a gente vem crescendo em Cristo e nós viemos trilhando um caminho com o Senhor de amadurecimento, até todos chegarmos à unidade da fé, a estatura do Filho de Deus, na estatura de varão perfeito, a plenitude de Cristo formada em nós, né? E esses degraus, ele fala disso. Nós, quando nascemos em Cristo, somos criança, bebês em Cristo, né? Mas o Senhor não deseja que nós vivamos uma vida aqui como bebês eternamente. Então, é do agrado do Pai que nós venhamos nos desenvolvendo como filhos de Deus e nos amadurecendo até, né, termos uma vida conformada à vida do Filho de Deus, né? A vida do Filho de Deus mesmo vivendo em nós. Que possamos dizer como Paulo certa vez o disse, né? Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Né? Que um dia possamos dizer essa frase, proclamar essa frase com verdade, com realidade. Então, esse salmo, irmãos, é um salmo que foi escrito por Davi, né? Que é mais um degrau, né, na etapa de caminhada com o Senhor. Como a gente mesmo já falou agora há pouco, é o Salmo 133 e o último salmo seria o Salmo 134. Então, um salmo bem avançado, né, nessa escalada de vida com o Senhor. Que esse salmo ele já fala da vida de amor entre os irmãos e de união entre os irmãos, ou de unidade entre os irmãos, né? É o corpo de Cristo unido, né, em amor. E a gente vê, né, que como a gente está falando de degrau de vida cristã,
nós não temos como chegar numa etapa avançada, que é essa etapa do Salmo 133, se nós não passarmos pelas outras. Não tem como você chegar no 14º degrau, que seria esse aqui, né? O 134 é o último, sem você passar pelo primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto. Eu queria estar relembrando algumas coisas assim rapidamente, resumidamente, né, dos outros salmos que a gente leu anteriormente, para a gente chegar a meditar nesse. Então, vou fazer alguns comentários do 130, né, em diante. A gente estudou um tempo atrás o 130, que ele vai falar do quebrantamento, né, do Filho de Deus. Fala do quebrantamento do Filho de Deus. E o 131, ele fala da humildade. Então, a gente vê que se o Salmo 131 é um degrau acima do 130, a gente não tem como chegar a ter humildade se não passar pelo Salmo 130, um quebrantamento, um esvaziamento de si mesmo, né? Quebrantamento do nosso eu, do nosso ego, da nossa alma, para que a gente possa verdadeiramente ter humildade do Filho de Deus. A humildade, ela realmente é um atributo de Cristo, né? Que a gente vê que Cristo, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua divindade, né? Ele se esvaziou totalmente como Deus, né? E ele assumiu a forma de homem. E ainda na forma de homem, ele se esvazia também como homem, né? E assume a forma de servo, e servo de todos. Esse é o esvaziamento do Filho de Deus, a humildade de Cristo. Ele, como Deus, se esvaziou de ser Deus, assumiu a forma de homem, e como homem se esvazia como homem e assume a forma de servo. Então, humildade, ela é um atributo exclusivamente do próprio Senhor Jesus. Ele é humilde. Então, exige de nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, um quebrantamento que ele é produzido pelo próprio Senhor na nossa vida. É o quebrantamento da cruz operando em nós mesmo. A cruz de Cristo mesmo. O que Cristo fez na cruz operando na nossa velha natureza caída. Para que nós venhamos ter a vida de Deus sendo manifestada em nós. Então, esse é o Salmo 130, falando resumidamente, 131, quebrantamento e humildade. O 132, um nível um pouquinho mais elevado, um outro degrau, que fala do amor do Filho de Deus para com o próprio Deus. É a união do Filho de Deus, do pensamento do Filho de Deus com o pensamento de Deus, é o alinhamento, é o Filho de Deus com o pensamento alinhado com o pensamento de Deus, a vontade de Deus alinhada, na vontade do homem. Então a gente vê aqui Davi, ele falando nesse Salmo 132, que a vontade dele é satisfazer o coração de Deus, é de que tenha um serviço, ele fala aqui no versículo 9, Salmo 132, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. É um serviço adequado, ele anela por um serviço adequado na casa de Deus, que os sacerdotes venham se vestir de justiça na casa de Deus, não seja de qualquer maneira, de qualquer forma. E ele diz aqui, do 2, 1, 2, em diante, vamos ler esse pedacinho. Lembra-te, esse Salmo 132, 1, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Só até aí. Então a gente vê o anelo por Davi satisfazer o coração de Deus. Por que Davi anelava satisfazer o coração de Deus? Porque Davi verdadeiramente amava Deus. Isso era algo real na vida de Deus. Ele amava realmente. E ele não queria se colocar em descanso até que ele alcançasse morada. Ele diz aqui, repouso, nem repouso as minhas pálpebras até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó.
né? Era o amor pelo Senhor, logo em seguida ao amor pelo Senhor vinha o amor pela morada de Deus. Então quem ama a Deus, não tem como você amar a Deus e não ter amor pela morada de Deus, pela casa de Deus, encontrar repouso para o próprio Deus na sua casa, na casa de Deus, que é na morada de Deus. Então quem ama a Deus, logo ama a morada de Deus, né? E esse aqui é o degrau que a gente vai tratar, né, do intervalo entre Salmo 132 e o 133. O 132 vai falar do amor de Davi por Deus, né, e pela sua morada, né? E que morada é essa? A morada de Deus são os filhos de Deus. Deus ele veio habitar em nós, né? Na sua obra ali na cruz do Calvário, ele morreu, ressuscitou, ascendeu, recebeu a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado, né? E quando nós cremos no Senhor, nós já recebemos o Espírito do Senhor no nosso espírito, já fomos selados com o Espírito Santo. E depois ali da obra feita na cruz, nós recebemos o derramamento do Espírito Santo, né? Então, esse aqui é um degrau, né? Salmo 132 e Salmo 133 seria um degrau acima, né, do Salmo 132, que é o que a gente vai estar estudando agora. Então, esse Salmo 133, né, ele fala justamente, né, nesse amor, já que o 132 fala no amor por Deus, né, querer satisfazer o coração de Deus, a vontade de Deus, e também depois a gente vai ver no finalzinho lá, Deus unido com o homem também, satisfazendo o coração de Davi, né, cumprindo ali as vontades de Davi. Mas por que Deus cumpria e era favorável às vontades de Davi e realizava as vontades de Davi? Porque as vontades de Davi era a mesma vontade de Deus. O pensamento de Davi era o mesmo pensamento de Deus. O que Davi anelava era o mesmo que Deus anelava. Por isso que tudo que Davi orava, Deus executava, Deus cumpria, né? E agora o Salmo 133 é um degrau a mais que vai falar desse amor, né? Quem ama a Deus quer fazer uma morada para Deus. Salmo 132, anela por Davi queria construir uma casa para Deus. E Salmo 133, ele vai falar dessa morada de Deus, que são os filhos de Deus em união, né? Então, a gente sabe que a igreja, ela não é um prédio, né? Não é mas a igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, ela é a união dos filhos de Deus, com o encabeçamento do próprio Senhor, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo aqui nessa terra, né? O corpo de Cristo é a união dos irmãos aqui nessa terra, né? No qual Cristo é o cabeça. E esse Salmo 133, ele vem falar como figura aqui no Velho Testamento, né, dessas realidades que nós vivemos hoje, né? Que é o óleo, né, que foi derramado na cabeça, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Então, quando Deus vê a obra dele, né, executada aqui nessa terra, há uma satisfação no coração. O coração de Deus é satisfeito. Há uma satisfação no coração de Deus. E ele vê com admiração, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Aí ele vai falar, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Então, esse óleo, né, que desce na cabeça para a barba, isso aqui é uma figura do que aconteceu no dia lá de Pentecostes, né, lá no livro de Atos. Queria ler com os irmãos Atos 2. A gente vai estar lendo Atos 2:17 e Atos 2:32 e 33, né? Então, Atos 2:17 diz assim, né? Falando aqui Pedro, né? Falando o 16 ele fala, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então aqui Pedro já está citando uma profecia que tinha no livro de Joel, que está em Joel 2:28 a 32, né?
E ele fala assim, né, que isso aqui é a realização, né, dessa profecia do livro de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Então essa aqui é a mesma figura, né, que está no livro de Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa figura aqui do livro de Joel, que Pedro está falando aqui no livro de Atos 2, né, 17, é a mesma figura que a gente vê no Salmo 133, né? O espírito, né, que é uma figura aqui figurado pelo óleo, né? É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, quer dizer, o espírito ele desce na cabeça, né, e sobre todo o corpo. É uma figura aqui Salmo 133 está falando dessa mesma figura. E aqui no livro de Atos está falando dessa figura, ela sendo cumprida no Novo Testamento, pela obra de Cristo na cruz, que a gente vai ver agora, ainda em Atos 2, a partir do versículo 32. Então Pedro aqui diz aqui no 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunha. Então, aquele Jesus que foi crucificado, que morreu na cruz, que cumpriu a sua obra, que fez a sua obra redentora na cruz, a este Jesus, Deus ressuscitou. Ele não ficou na morte, ele venceu a morte. Do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, o que quer dizer? Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Então ele não somente ressuscitou aqui, né, e não ficou aqui nessa terra, ele foi exaltado à destra de Deus. Ele ascendeu, né, aos céus. Ele foi exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouves. O que eles estavam vendo aqui e ouvindo? Era o derramamento do Espírito Santo, né? Que é essa figura que a gente leu aqui do livro do profeta Joel, que Pedro está citando aqui em Atos 2,17, e que a gente comentou agora lá do livro de Salmos 133. Né? Então, Cristo exaltado aos céus, a gente vai ver lá em Hebreus, né, que fala que ele como um sumo sacerdote. Então aqui no Salmo 133 é essa figura do sacerdote, da barba, da unção do sacerdote, né? Então a gente sabe que Jesus é o nosso sumo sacerdote que adentrou os céus. Isso fala lá no livro de Hebreus, né? Como eu falei, a gente está falando resumidamente. Ele, como esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, adentrou os céus e ele recebeu a promessa, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isso que vedes e ouviu. Né? Então agora essa figura do Velho Testamento ela é cumprida em Cristo. Cristo morreu, fez a sua obra aqui nessa terra, ascendeu aos céus e recebeu a promessa do Espírito Santo. O Espírito foi derramado no cabeça em Cristo e ele foi derramado a todo o corpo, que é a sua igreja que está aqui na terra. Então Pedro aqui ele está falando disso. Né? A gente vê aqui que, voltar aqui para o Velho Testamento, a gente vai ver essa figura também em Levítico 8, 12. Você está lendo com os irmãos rápido, Levítico. É Levítico 8. Levítico 8. Levítico 8, 12. Os irmãos que quiserem ler depois com mais calma, né? Esse Levítico 8 ele fala da consagração dos sacerdotes, né? Que vai falar da consagração de Arão, lá no Velho Testamento, como sumo sacerdote, e os seus filhos como sacerdotes, que é uma figura também aqui no Velho Testamento de Cristo, né?
as coisas que acontecem no Velho Testamento como figura, elas apontam para realidades que foram consumadas no Novo Testamento por Cristo, né? Com a obra de Cristo na cruz. A partir do 10. Então Moisés tomou o óleo da unção. Moisés aqui no Velho Testamento é uma figura do próprio Deus, do Pai. Então Moisés tomou do óleo da unção. Moisés pega o óleo e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e o consagrou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para o consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para consagrá-lo. Só até aí. Então a gente vê que ele pega esse óleo da unção, né? Que é uma figura do Espírito Santo, e ele unge todos os utensílios do tabernáculo, e depois ele derrama na cabeça de Arão, né, para unção, e ungiu para consagrá-lo. Né? Então essa é uma figura, né, que ela aponta para Cristo, quando ele ascende e adentra aos céus, como nosso sumo sacerdote, não numa ordem levítica, né, que o sacerdócio mudou, agora uma segunda ordem de Melquisedeque, que ele é o rei sacerdote, né? Então agora Cristo ele adentra os céus, ele recebe a promessa do Espírito Santo, é derramado, né? Ele é exaltado à destra do Pai, né? E agora esse óleo ele é derramado em todo o corpo, todos os ministérios, a barba, né? Fala dos ministérios, né, dos dons, dos homens dons, né, do sacerdócio dos filhos de Deus aqui nessa terra. E agora ele dá a sua própria vida, né, é transmitida pelo Espírito, a nova vida de Cristo a todo homem, né? Então agora todo homem tem uma nova vida em Cristo, porque na crucificação de Cristo, no derramamento do seu sangue, ele pagou o preço pelo pecado, né? Ele se fez pecado por nós, né? Crucificou o velho homem, nos deu uma nova vida com ele, que já está falando da nova vida, é um pós-cruz. Morremos com ele, né, na cruz, o nosso velho homem foi com ele crucificado, logo um morreu, logo todos morreram, né? Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós, para que nós vivêssemos a vida dele. É uma nova vida em Cristo Jesus, que é uma vida no Espírito Santo, né? Então até a cruz fala da crucificação do velho homem, Cristo morre, nós morremos com ele, Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com ele em novidade de vida, ele ascende, nós ascendemos com ele, e o Senhor nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus, isso que fala a ascensão de Cristo, e agora ele derrama do seu Espírito. Agora o Espírito Santo é derramado em nós para que nós venhamos a viver aqui nessa terra uma nova vida, que é uma vida no Espírito, uma vida pelo Espírito Santo, né? Uma vida de unção pelo Espírito. Então é isso aqui que está falando esse salmo, é a união dos filhos de Deus, né? Vamos avançar um pouquinho mais. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos, né? Então essa união dos irmãos, que é boa e agradável para Deus, é uma união dos filhos de Deus. Aí ele vai falar como que é essa união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. Então a gente vê que essa união dos filhos de Deus é uma união no Espírito, né? É uma união no Espírito, não é algo produzido pelo homem, não é algo produzido pela velha criatura, né? Mas é algo da nova criação de Deus, que é uma vida no Espírito. Então tudo aquilo a gente vê, né, que tudo aquilo que o homem faz aqui nessa terra, que ela tem como origem o próprio homem, né? A origem do que é feito está no homem, isso gera morte, gera divisão, gera separação, gera cheiro de morte e treva. Mas tudo aqui nessa terra aqui, que ela é feita com um princípio em Deus, fundamentada em Deus, que vem da nossa vida
ressurreta com o Senhor, da nova vida do Senhor mesmo vivendo em nós, né, que é uma vida do espírito, no espírito e não na carne, no nosso natural, no qual já houve um quebrantamento pela cruz de Cristo na nossa carne, já foi crucificada com Ele, um quebrantamento do nosso ego, uma vida de humildade com o Senhor, né? Então agora nós podemos ter fundamentada no Espírito Santo uma vida de unidade com o Senhor, né? Vamos ler lá Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então aqui Paulo está fazendo um rogo, né? Eu, prisioneiro no Senhor, que nós andemos, que andeis do modo digno. Quer dizer, existe um modo digno de andar no Senhor. E ele está falando disso. Se existe um modo digno de andar no Senhor, a gente logo, né, percebe que também existe um modo indigno de andar no Senhor. Nós podemos andar no Senhor dignamente, mas podemos andar também indignamente. Então, a vocação que foste chamados, né? Então, nós fomos chamados para andarmos diante do Senhor dignamente, com toda a humildade, né? Como falamos antes, não tem como haver unidade no corpo de Cristo se não tiver humildade. É fundamental humildade, né? Que a humildade é a ausência do nosso próprio eu, é a ausência do nosso ego, da nossa velha vida na nossa carne, né? Mansidão, né? Que são atributos humildade e mansidão. A gente sabe que quem é humilde e manso, né, é o nosso Senhor Jesus. Ele é humilde e manso. Vinde a mim, né? Vós todos estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso, né? É o fardo do Senhor, um fardo que é leve, né? É o nosso Senhor que é humilde e manso. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? A gente sabe aqui que não tem como suportar um ao outro em amor se a gente não tiver amor pelo Senhor. Se você não ama a Deus que você vê, como é que você vai amar o seu irmão que você não vê? Né? Então, suportando no sentido de dar suporte uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? A gente vê aqui que a unidade do Espírito no vínculo da paz é algo que procede do próprio Espírito Santo, que esse Espírito aqui está com letra maiúscula, né? Então está falando desse caminhar no Espírito Santo, né? E não na carne, de uma vida em ter, né, uma vida no Espírito Santo, colocando a nossa mente no Espírito, né, os nossos sentimentos no Espírito, a nossa vontade no Espírito, da gente ter uma mente alinhada com a mente do Senhor, né, uma vontade alinhada com a vontade do Senhor. Né, e quem produz isso, isso não vem de nós mesmos, é algo que é produzido pelo Espírito de Deus em nós. Né, de sermos ungido por esse óleo, essa figura desse óleo que está lá no Salmo 132, né? Esse óleo que foi descido pelo cabeça, né? Exaltou o cabeça, que ele está também em nós, é a vida do próprio Senhor em nós, né? Então, quando nós deixamos o Senhor viver a vida dele em nós, né? Nós entramos nessa vida do Espírito. Mas quando nós vivemos a nossa própria vida natural, nós deixamos, né, de perseverar, né, na unidade do Espírito, porque nós estamos vivendo a nossa própria vida natural. E isso aí gera morte, não vai gerar vida. A vida do Espírito, ela sempre vai gerar vida, né, vai gerar humildade, mansidão, longanimidade, né, suporte, né, aos irmãos em amor.
Então fala que também isso é uma responsabilidade do homem. Esforçando-vos, né? Diligentemente, ó, é um esforço do próprio homem, diligentemente, por perseverar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, né? Mas a gente só alcança essa unidade do corpo, né, no Espírito Santo, vivendo uma vida no Espírito, considerando o Espírito, considerando as coisas de Deus, né, amando o próprio Senhor. Queria ver também com os irmãos o que o Senhor fala com relação a isso. A gente está falando de amor por Deus, né, que é o Salmo 132, de satisfazer o coração de Deus, e 133, que é amar os irmãos. Vamos ver um pouco disso que o Senhor fala com relação a isso, né? Queria ler com os irmãos João 14, Evangelho de João 14, 21. João, Evangelho 14, 21. Para a gente ter isso um pouco mais claro, né? Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E olha só que interessante, às vezes a gente tem algo assim no nosso entendimento, como amor ao Pai, algo romântico, né? Que às vezes eu posso... eu tenho um sentimento, a gente vê como algo sentimental. Eu tenho um sentimento de amor por Deus, né? Como a gente tem um sentimento de amor, às vezes, pela nossa esposa, pelos nossos filhos ou por algo, e a gente transfere isso também para Deus, quando a gente tem algum sentimento, né, de amor por Deus. Mas o amor que Deus, né, considera como um amor verdadeiro por Ele é mais elevado do que os nossos sentimentos, não é algo sentimental. O amor por Deus, né, que Deus considera é um amor prático, né? É um amor real que é mostrado na prática. Então ele fala assim, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a gente vê claramente que não é algo que não procede de sentimento, mas é algo que é prático. É aquele que tem os mandamentos, é aquele que guarda os mandamentos. Então, esse que tem os mandamentos e guarda, é esse que me ama. Então, é esse que Deus considera. Aí, a partir daí, desse fundamento, se nós temos um sentimento, se nós nos derramamos diante do Senhor em louvor, em ações de graça,